Muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula, se não me engano, aula 91. Estamos aí terminando nossa terceira temporada do grupo de estudos, né? Dividido aí por semestre. E eu entendo, aqui nós estamos na divisão de último dia de novembro, 28 de novembro, e hoje eu gostaria de falar especificamente sobre algo que eu gosto muito, assim, particularmente. Primeiro porque eu gosto muito de uma característica do ser humano, que a gente inventa as coisas, né? A capacidade inventiva do ser humano, ela é assim, bom, a gente que estuda psicologia sabe e gosta, né, de toda a capacidade cognitiva do ser humano. Mas tem umas coisas assim, ó, eu fico impressionado mesmo assim. Por exemplo, coisas que o ser humano inventou, as divisas. A gente pega uma caixa de areia, divide no meio, né? Passa uma lista no meio e fala assim: aqui é Brasil, aqui é Paraguai. Então aqui fala espanhol, a moeda é Guarani, aqui fala português e a moeda é real. Você vai lá em Ponta Porã, por exemplo, você tem uma rua, de um lado é Brasil, do outro lado é Paraguai. Então, assim, você começa a observar que não tem lógica nenhuma, né? As divisões que a gente inventou. Dinheiro é outra coisa, né? Falei Guarani, real, dólar. Dinheiro é outra coisa. Eu pego aqui, eu vendo um cacho de banana, pego uma nota e eu acredito, né? Todos nós confiamos e acreditamos que aquela nota vai servir também. E como a outra pessoa também confia no valor daquilo, a gente consegue fazer troca. E o ser humano ele vai inventando coisas, né? A gente inventou o, o CNPJ. Já pararam para pensar o quanto que é curioso essa invenção, né? A pessoa pega, a gente faz uma, sei lá, uma dívida, a gente teve aqui da Lojas Americanas, né? O grande rombo da Lojas Americanas em milhões, né? Aí os donos, não, veja, é o CNPJ, é a empresa. E o que que é então uma empresa? A gente inventou essa ideia de CNPJ, a gente inventou as divisas, a gente inventou o dinheiro. E tem uma outra coisa que a gente inventou e assim, coletivamente nós aceitamos e achamos interessante essa invenção, foi justamente o Ano Novo. Já pararam para pensar que, claro, a Terra ela dá uma volta no Sol em 365 dias e algumas horas, mas aonde começa essa volta? Sendo que faz milênios que esse pedaço, né, esse asteroide, digamos assim, esse planeta dá a volta no Sol. Quando é que começou? Onde é que começa? Então, em algum momento, a gente inventou também que existe um momento onde essa volta começa. E aí a gente criou o Ano Novo, tanto que para a gente aqui é em janeiro, né? Em nome do Deus Janus, e em outros países a gente vê que é em outro ano, no Novo Chinês ali, né? Se eu não me engano, ali entre janeiro e fevereiro, na Tailândia, se eu não me engano, é em abril, tem até os anos novos de religiões, né? Ano Novo Hindu, Ano Novo Judaico, Ano Novo e é uma criação coletiva que todos nós aderimos, e de alguma maneira isso faz sentido para a gente desde quando a gente nasceu. O dinheiro, o CNPJ, o Ano Novo, as divisas de território. E não raramente, óbvio, né? A gente vai se deparar com isso na clínica. Então hoje eu queria falar sobre Ano Novo, sobre metas de Ano Novo. E queria fazer algumas conexões aqui. Primeiro que essa aula ela flerta muito com a nossa aula 4 ou aula 6 lá do grupo de estudo, que é lá na definição de metas terapêuticas. Quando a gente está bem no começo, né, lá quando a gente está recebendo o paciente, o cliente, a gente tem as metas terapêuticas. Mas, vira e mexe, nós estamos ali com aquele paciente já há algum tempo, claro, sempre focando aquelas metas, mas é interessante nesse momento de ano novo, parece que paira, sendo um pouco junguiano aí, parece que paira no inconsciente coletivo essa ideia, né? O que que eu vou fazer o ano que vem, como é que vai ser, essas coisas. Então, eu queria compartilhar com vocês, assim,
Eu perguntei pro ChatGPT quantas pessoas concluem as metas de ano novo. Ele falou que, não sei, fonte ChatGPT, tá bom? Eu não fui pesquisar academicamente, assim. 80% das metas de ano novo terminam em fevereiro. Mas 8% dos indivíduos conseguem atingir completamente suas metas. Foi isso que o ChatGPT me trouxe. Eu acho interessante, nós utilizamos na TCC, né, as metas, e aí nós temos lá as metas terapêuticas. E aí, lá na nossa aula, a gente trouxe duas ferramentas, não sei, é, acho que vale a pena, né, olhar lá para elas, que é a ferramenta do Mente Vencendo o Humor, né, de estabelecendo metas, né, os prós e os contras de alcançar aquela meta, mas também a gente trouxe ali uma meta, aquele SMART Goals, né, que é a meta SMART. Todo mundo quase que no isso é quase quase senso comum, né, quando a gente vai falar de metas, que é a meta SMART lá, né? Dela ser específica, dela ser mensurável, dela ser alcançável, dela ser relevante, e dela ser temporizável. Então, assim, é, trabalhar isso em sessão, de repente seja um momento de rever as metas terapêuticas, de repente seja um momento de reflexão sobre o ano ou de como está sendo o período terapêutico, de repente uma sessão quase que basicamente focada num feedback, num checkpoint de onde nós saímos, onde nós estamos, para onde nós estamos indo. E aí, geralmente, esse tempo, essa época do ano, tende a trazer nas pessoas, de novo, isso a gente inventou, mas isso acaba acontecendo com as pessoas, esse movimento acaba influenciando as pessoas, e aí, claro, né, nós não vamos desperdiçar esse fluxo, que pode ser positivo para o processo terapêutico, não há por que desperdiçar esse movimento. Então, eu queria trazer para você uma ferramenta muito interessante que eu optei por utilizar esse ano, que destoa e assim, sai daquelas nossas ferramentas iniciais do desenvolvimento de metaterapêutica. Eu ainda prezo muito por aquela técnica da TCC, desenvolvimento de meta, os prós, os contras, a gente sempre caminhar em volta disso. Mas também confesso que nesse ano, particularmente, eu tenho ido, né? Tenho os nossos encontros aqui em TCC, mas os meus estudos também estão indo muito para neurofisiologia. Claro, desde a neuropsicologia, né, após que eu fiz, o tempo que eu atuei como neuropsicólogo, fazendo avaliação neuropsicológica, também me influenciou muito nisso. Mas quando a gente entende um pouco da relação, acho que até a aula passada a gente falou um pouco disso, da relação assim hormonal, ou até mesmo do funcionamento do cérebro, ele nos ajuda a também ter um feeling, um tato terapêutico. E aí, óbvio, né, quando a gente está falando de comportamento direcionado para uma ação, a gente está falando de dopamina. A gente falou pouco aqui de dopamina até quase agora, mas a dopamina está relacionada ali ao senso e a busca, né, de prazer ou de alcance, muito relacionado ali até a motivação em si. E aí, essa busca por prazer, lá, até o Freud já dizia lá, né, que todo comportamento ele é movido evitando a dor ou buscando prazer, a gente vai perceber que, mesmo em psicoterapia, aquela pessoa ela tem influências de outras coisas. Esses dias eu pesquisei, até estava em sessão, uma pessoa falando sobre a importância das tarefas, né? E aí eu falei assim, olha, nós aqui estamos em terapia. Imagina uma aula de piano. É, aqui a gente ensaia, toca aqui a nota X, a nota Dó e tudo, como que seria. Mas quando sai daqui, né, lá você está tocando ao vivo.
Como é que vai ser o pensamento a hora que isso acontecer, né? Até aquela predição de resposta. Como é que vai ser a hora que isso acontecer? Qual pensamento vier, vai vir? Como que o seu corpo vai reagir? E como que o seu pensamento vai reagir a esse pensamento, né? A questão da metacognição. E aí, esse cliente meu, ele é engenheiro, ele falou, Sérgio, minha pergunta, quantos por cento de uma semana é a terapia? E aí ele fez as contas. Ele, peraí, Sérgio, agora eu fiquei com essa dúvida. Ele abriu lá a planilha dele e ele pesquisou. Ele fez as contas, achei interessante, que engenheiro, gente, quem tem dinheiro sabe, vai muito bem com o TCC, né? A forma deles pensarem e tudo. Esse é engenheiro e ainda programador. Aí ele pesquisou e falou assim: Nossa, Sérgio, olha só, uma hora aqui de terapia equivale a 0,58, se eu não me engano, 0, eu sei que eu arredondei na minha cabeça 0,6 por cento da minha semana. Então, realmente, o que eu vou fazer lá no dia a dia vai ser muito mais importante. E aí nós temos, então, essa enxurrada de influências, né? E aí a musiquinha que começa a tocar no Natal, né? Adeus, então é Natal, o que você fez? Aí as decorações, vai gerando na gente todo aquele sentimento, né? De de troca de ciclo e tudo. Em nós, e por que não, né? No nosso cliente, no nosso paciente. E aí, o que, que geralmente a gente encontra? Por que que 80% das metas já foram quebradas em fevereiro ali? Primeiro, a procrastinação. Eu tenho aprendido muito sobre procrastinação, né? Enquanto que a procrastinação, como está relacionado às crenças de desamparo, né? Quando a gente olha que lá no fundo, às vezes a pessoa sabe que vai fazer, mas ela não vai conseguir fazer do jeito que ela gostaria, ou dos padrões. Procrastinação, perfeccionismo, até o medo do fracasso. É, essa questão de barreiras, né? Quando você estabelece uma meta, necessariamente você está estabelecendo, intrinsecamente, você está estabelecendo uma barreira. E aí, em sessão, isso vai aparecer, tem aparecido. E geralmente, a gente que já faz isso mais tempo, a gente percebe que aparece, e aparece sempre aí nessa época, né? Essa época de virada. E aí, como que eu tenho feito isso? Eu quero trazer um relato de terapia, né? Para quem não faz terapia, gente, é curioso falar isso para psicólogos, né? Mas eu sei que tem gente que não faz. Isso foi para minha terapia e eu adorei a forma com que o meu terapeuta trouxe isso para mim. Acho que eu já vou até falar, porque eu gostei muito. Quando ele veio trazer as metas, meu terapeuta ele não é da TCC, tá? Ele tem formação em TCC e tudo, mas ele tem uma abordagem um pouco diferente. Na verdade, eu não sei classificar exatamente. Eu sei que ele é bom, eu sei que ele é bom. É, e aí, ele trouxe assim, Sérgio, vamos fazer diferente esse ano? Que tal então a gente fazer três metas, né? Três classes de meta. Então ele pediu ali, ele sugeriu para que eu pensasse três classes de meta. Metas de ter, tá até na cabeça. Metas de ser e metas de fazer. Então, olha só, eu não sei de onde ele tirou, mas eu adorei. Porque a gente sai lá do Meta Smart, a gente sai lá da caixinha da TCC, a gente sai lá de uma coisa ampla ao mesmo tempo, e eu tenho pensado muito sobre isso. O que eu quero ter, né, e no ano que vem, o que eu quero ser e o que eu quero fazer. E teve outro convite, esse veio de mim, que eu acho que, assim, não sei se eu comentei aqui, que eu quero inverter justamente esse movimento de ano novo. Eu quero trazer o meu ano novo, já que tudo isso foi inventado, aqui um relato pessoal, né? Fazendo esse parênteses, eu quero deslocar esse movimento de ano novo, e aí por isso que isso já apareceu em terapia, para o meu ano novo. Então eu não tenho mais visto o ano 25.
o ano 2024, o ano 2027. Eu tenho visto assim, qual é o meu ano 35? Qual é o meu ano 38? Qual é o meu ano 39? E aí isso me desafiou, se vocês quiserem eu posso mostrar para vocês, me colocou uma tarefa, não sei se vocês já usaram em sessão, porque nem é muito da TCC, que é a linha do tempo. Eu criei aqui, deixa eu mostrar para vocês, um diário baseado em ano. Então aqui, ó, eu tenho o meu ano, eu tenho aqui 2024, 36. Então é o meu ano 36 que aconteceu em 24, entende? E ali agora eu tenho feito então o meu diário, né, de anotações, diário de terapia, diário das minhas convicções, como que eu tenho, esse é o diário desse ano, né? E aí eu criei também a pasta dos outros anos. Então assim, 2023, 35. E aí eu tenho feito esse resgate de memórias, de métodos, de fotos, de pensamentos, entendendo que essa linearidade, isso nasceu lá numa tarefa que eu fiz num curso chamado de linha do tempo, lá quando a gente estava estabelecendo nicho numa atividade para psicólogos. A gente estava estabelecendo um nicho, né? Uma ferramenta, e ela sugeriu então que eu fizesse uma linha do tempo. Então, desde quando você nasceu, quais foram os principais acontecimentos, as suas memórias de infância, quais foram as coisas que aconteceram. E aí, hoje eu tenho lá a minha pasta diário. E aí, o meu diário, na verdade, é um anuário, né? Onde eu anoto. E aí, sempre que me vem memória, eu falo assim, cara, que ano que foi isso? Aí eu abro lá aquele ano e coloco as anotações. Tem sido muito interessante essa experiência. Esse, é, essa consciência, essa construção, esse tornar gráfico, né? A TCC ela incentiva muito isso, tornar gráfico aquilo que geralmente está somente em pensamento. Recentemente eu vi uma matéria, acho que na BBC, sobre o quanto que a linguagem interfere a nossa forma de pensar. E aí, necessariamente, era um cara em inglês que estuda linguagem, só que esse cara em inglês, que estuda não sei qual universidade lá na Inglaterra, doutorado lá em linguagem, ele estava estudando uma linguagem indígena da Amazônia, porque ele passou um período da infância, o pai dele também era linguista, ele passou um tempo na Amazônia estudando também a linguagem. E ele percebeu que o tempo é, o tempo verbal da linguagem tem influenciado a mentalidade de algumas culturas. Aí, assim, estudo de linguagem, né, que vem, na verdade, somar e agregar, e principalmente a questão de tempo, ele chamou a atenção de que quando nós falamos em futuro, aquela tribo em especial, ela olha para o passado, né? Então ela relata assim, e faz um pouco de sentido, porque o futuro ele pode ser construído somente a partir do passado. Se eu literalmente não gosto de carro, nunca me interessei por carro, dificilmente eu vou ter uma Ferrari, ainda que eu tenha dinheiro para isso. E aí ele estava trazendo um pouco dessas conexões, eu achei muito interessante. E esse poder, entre aspas, né, da linguagem sobre o nosso raciocínio, a gente está vendo já até naqueles estudos, até um dos estudos que motivou a nossa disciplina de letramento racial, que é aquela questão cultural da TCC em populações latinas que tem sido estudada nos Estados Unidos. Então, assim, tudo isso, tudo e mais algumas coisas que a gente cria, vai necessariamente, entre aspas, ou competir ou confluir com a terapia e os seus objetos terapêuticos, né? Aquilo que o cliente vai trazer. E aí, quando a gente pega, senta e traz, então, para as intervenções terapêuticas, vamos lá, a gente não pode perder o fundamento da TCC. Quais são os fundamentos da TCC? Lá na aula 2 e 3 a gente viu que a TCC ela é focal, né? Ou seja, ela é orientada para uma meta. E ela é sistemática. Então, nós temos ali um método, né? Para essa meta. Então, ainda que não saiamos muito daquilo que a TCC propõe, eu entendo esse momento, como eu já disse, como um processo de feedback, que é o que a gente preza muito, com um processo de lembra, no videogame isso é muito comum, que é o check-in, não.
que é o checkpoint. Então, olha, da onde eu estou indo, aqui eu passei. E eu acho muito interessante isso, por quê? Porque a gente sabe assim que na prática, isso a gente não vai ver em nenhum protocolo, que o cliente também entra em férias da terapia. Isso aí, em nenhum livro eu já vi isso escrito. Mas na prática, não sei se é uma questão do Brasil, é, em janeiro ali, gente, dezembro tem 13º. Você já percebe que entra menos paciente, ou seja, a pessoa está lá com uma abundância, né, financeira, já entra menos paciente. A sazonalidade da clínica em dezembro, ela é assim, um ponto em comum de quase todos os profissionais que eu já conversei sobre isso, não é uma realidade somente aqui. Quem atende aqui, que você pode até confirmar aí no chat. E aí, quando a gente tem esse movimento de feedback, de checkpoint e também de metas, é uma maneira que, ao mesmo tempo, eu vejo de manter esse cliente, entre aspas, na férias que ele mesmo tirou para si, e às vezes nós também, eu tiro férias também ali, né, na segunda quinzena de dezembro. Até aqui, nosso grupo, a gente também tem um período de férias, a gente está até falando disso quase agora. É, a gente se mantém esse paciente, o que que eu vejo? Como todo esse movimento de Natal, de Ano Novo, é uma maneira de manter esse paciente, ainda que não em terapia, mas também nesse fluxo de pensamento, um alinhamento com ele, e também, né, a gente sabe que existe também a evasão terapêutica, muitas vezes ali em janeiro. É, então, uma maneira de manter o paciente também ali conectado com as metas dele, com as crenças dele, né, com aquilo que já foi desenvolvido. Digamos que na odontologia isso é muito comum. Você vai fazer um canal, então primeiro tem a perfuração, vai retirar todo ali aquele processo, vai retirar muitas coisas. Aí, assim que abre o dente, o dentista, a gente, não sou dentista, o dentista ele não vai já fazer, né? Ele vai colocar um antibiótico ali, ele vai tampar, vai deixar ali um período para que aquilo se consolide, né? Se tem ali um processo para isso, depois você volta e aí depois ele reabre, né? Tira esse tampa e tira o antibiótico que estava ali dentro e aí ele vai fazer o que ele precisa fazer. E esse processo de férias compulsória, porque muitas vezes eu também já recebi paciente em novembro que eu tive que atender entre Natal e Ano Novo. A pessoa chega ali numa crise muito intensa, então você não pode, olha, eu estou entrando de férias ou coisa assim. Claro, são casos específicos, né? Mas o ano passado isso aconteceu. Eu estava lá na praia, eu falei, gente, hoje eu preciso fazer um atendimento. À tarde, né, eu fui lá no apartamento onde eu estava, fiz esse atendimento porque ainda essa pessoa estava num processo muito inicial. Então a gente sabe que, embora a gente tenha toda aquela questão acadêmica que a gente viu aqui, aquela questão de negócios, que a gente também tem que tirar férias e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente está cuidando de vidas e dependendo do momento aí, a gente também não pode se dar ao luxo de fazer abrir literalmente. Ah, não, é meu momento de férias ou coisa assim, né? Aquela questão do bombeiro, né? Tá lá no meio do incêndio. Aí deu 6 horas, que é o tempo de expediente. Ó, gente, eu vou indo aí amanhã eu vejo. Não, né? Às vezes é necessário fazer isso sim. E eu frequentemente faço, mesmo nas minhas férias, eu separo um dia da semana, geralmente ali a quarta-feira, alguma coisa assim, que é para atender os pacientes, um dia só, que é um dia nas minhas férias onde eu volto, né, para o consultório, né, online, claro, onde eu volto para o consultório ali para atender os casos que de fato talvez não seja tão bom, né, que tenha um intervalo tão grande. Geralmente pacientes que estão iniciando ali, certo? E baseado em tudo isso, né, dito tudo isso, eu quero trazer a questão assim da, de uma técnica, de uma ferramenta que eu conheci recentemente e que eu particularmente amei. Eu vou compartilhar aqui com vocês, deixa eu abrir, mas você também pode entrar aí e baixar, porque ela é gratuita. Eu não sei da onde ela veio, tá, gente?
foi compartilhado num grupo que eu participo do WhatsApp, mas eu entrei no site, e um site muito bem feito, me parece bem bacana, que é o Year Compass. Quem aqui já conhecia? Eu, sinceramente, não conhecia. É uma novidade. Eita, saiu a minha tela aqui. É uma novidade, assim, que eu. Se você digitar Ear Compass, você pode baixar. E aí você pode baixar o formato digital e você pode baixar o formato para impressão. E aí você pode baixar o formato para A4 ou para A5, que aí você imprime e dobra, ele fica um caderninho e tal. Eu gostei muito dessa ferramenta. E aí, de novo, por que que eu não peguei uma ferramenta da TCC para esse momento? Assim como a gente tem várias. Porque, de novo, eu não entendo esse movimento. Isso é uma coisa que a gente inventou, né? Essa questão do ano novo. E aí, eu peguei uma ferramenta para fazer justamente esse fechamento e preparar para essa abertura. Muito parecido com o exemplo lá que eu dei do dente. E eu quero discorrer aqui com você. O que que é o Year Compass? O Year Compass é o seu próprio, né? Year Compass é um livreto que ajuda você a refletir sobre o ano que passou e planejar o próximo com um conjunto cuidadosamente selecionado de perguntas e exercícios. O Year Compass ajuda você a revelar os padrões e projetar um ótimo ano para si. O livreto tem duas partes distintas, eu achei bem interessante isso. A primeira metade vai ajudar você a rever, né, aprender e celebrar o ano que está deixando para trás. E a segunda metade, ela fala do ano futuro. Você vai sonhar, planejar, preparar, parará, parará. Né? Como que eu posso preencher? Com papel e caneta, mas também você tem a versão digital. Essa versão que eu vou colocar na nossa área do aluno é a versão digital, porque você pode então incluir e digitar, né? Você não precisa necessariamente escrever. Embora eu realmente, o meu eu fiz, eu joguei no iPad e fiz escrito, tá? Posso fazer em grupo? Podemos fazer em grupo, né? Prepare-se, vamos começar. E aí é interessante esses rituais, né? Eu fiquei sabendo os rituais de Ano Novo. Até aqui um parênteses, os rituais de Ano Novo. Por exemplo, muita gente aqui no Brasil usa branco, né? O branco, ele veio, é uma influência muito grande aí das religiões de matriz africana, né? Que é muito comum usar o branco em ocasiões festivas. Mas também, gente, se você dá uma pesquisada em rituais de Ano Novo em volta do mundo, por exemplo, na China, é comum usar o mais colorido possível. É, eu vi lá que tinha um país, acho que na Inglaterra, que você, à meia-noite, você abre a porta de trás da casa, né? E abre 12 vezes, né? Para o ano que passou, deixar aí. Né? Tem lá no Novo Tailandês que libera então a lanterna, né? Que daí para o ano subir. E aí os rituais dizem muito sobre o ser humano, né? Esse imaginário coletivo e tudo mais. Isso aí é tudo coisa que a gente inventou, mas que também mostra muito sobre a gente, né? Então vamos começar. Separe suas ferramentas. E eu quero passar aqui rapidamente, né, apresentando um pouco dessa ferramenta, revisando o seu ano. Rever seu calendário do ano passado, semana a semana. Se encontrar algum evento importante, reunião de família, encontro com amigos, anote aqui. Então é quase que aquele diário, né, anuário que eu mostrei aqui que eu faço. Então, assim, reveja esse ano, quais são as memórias, né? Eu achei muito interessante ter um grande espaço para isso. Então, assim, meu ano passado foi sobre vivemos nossas vidas por meio de aspectos distintos, mas interconectados. Você pode baixar aí também e fazendo o seu. Dê uma olhada nas áreas abaixo, que aliás, gente, aproveitando aqui para fazer um parênteses, uma coisa que eu sempre digo: as ferramentas que você sugere para os seus clientes, pacientes, use-as primeiro, né? Eu até estava vendo um podcast com aquela psiquiatra, Beatriz, aquela que escreveu Mentes Perigosas, sabe? É uma psiquiatra bem famosa. E aí tem gente que ama, gente que odeia e tal, e desperta emoções diferentes. Para mim, é normal, gosto até do jeito dela de falar, mas ela conseguiu ser acessível, né? Não é tão técnica. E aí ela falou assim, gente, super questionável. E ela falou no podcast que ela experimenta.
antes os medicamentos que ela prescreve. Hoje ela não atende mais, né? Basicamente ela atua com educação, influência e tudo. Ela disse que não atende mais, mas ela disse que tomava os medicamentos. Então, quando o paciente dela vinha, super questionável de novo, né? Quando o paciente dela vinha e falava de algum efeito colateral, ela falava assim: não, é verdade, eu também senti isso e tal, não sei o quê. E aí ela disse que isso ajudava ela a trazer uma maior empatia e conhecer melhor esse paciente e tudo mais. Mas, assim, guardadas as devidas proporções, isso é altamente aplicável aqui para nós, né? Às vezes nós estamos sugerindo atividades que nós não fazemos. Nós estamos lá, que nós nunca fizemos, nós nunca experimentamos, nunca. Ainda mais pra gente, sabe? Que é só anotar, que muitas vezes é tipo. Então, assim, usem, não sei se você já usou todas, mas assim, tenha essa experiência antes de prescrever, né? Já que a gente não usa medicamento. E aí, meu ano passado foi sobre vida pessoal, família. E aqui tem um campo, né, para você escrever, olha, que legal. Ou você pode imprimir carreira e estudos, né? Então, pergunte-se quais foram os eventos significativos em cada uma delas, né? Ah, qual foi amigos, comunidade, descanso, hobbies, criatividade? É inevitável a gente não fazer a conexão lá com a roda da vida, né? Que lembra um pouco disso. Saúde física, atividade física, saúde mental, autoconhecimento, hábitos que definem você. Então, assim, como foi esse meu ano passado? E eles colocaram aqui um amanhã melhor, que eu achei muito interessante até. O que você fez nesse ano para deixar o mundo um pouco melhor do que você encontrou? E aí, lá na Roda da Vida, né, que eu acabei fazendo essa conexão aleatória, tem lá contribuição social, né, na Roda da Vida. E aí, lá, no ano passado, 6 frases sobre o ano que passou. A decisão mais sábia que tomei. A maior lição que aprendi. O maior risco que enfrentei. A maior surpresa do ano. A coisa mais importante que eu fiz pelos outros, a maior coisa que concluí, e ainda assim sobre o ano passado, o que mais te orgulha nesse ano que passou? Quais são as 3 pessoas que mais influenciaram você? Quais as 3 pessoas que você mais influenciou? Aqui acho que para terapeuta fica um pouco difícil, né? Acho que a gente precisa olhar um pouco mais para a vida pessoal, né? Porque de maneira, já que o nosso trabalho muito é influenciar, eu gosto de dizer, né, poeticamente, que a psicologia é uma influenciadora de destinos. Qual o que você não foi capaz de alcançar? Qual foi a melhor coisa que você descobriu sobre si mesmo? Pelo que você se sente mais grato? Tem uma aula lá sobre gratidão, né? Gente, daqui a pouco, antes de fazer a atividade, eu quero sugerir também, esqueci, mais uma ferramenta, tá? Para fazer até mesmo antes de dezembro. Então, assim, os melhores momentos. Descreva os momentos mais agradáveis, alegres, marcantes do último ano. Escreva-os nessa folha. Como você se sentiu? Com quem você estava? O que você estava fazendo, quais cheiros, sons, sabores que você consegue lembrar. Muito rico, muito rico. Vou acelerar um pouco aqui, porque todo mundo pode baixar e ver. 3 das minhas maiores realizações. Liste aqui 3 maiores sucessos do ano passado. E aí é legal que eles colocaram esse número, porque força a gente a extrair mesmo, né? Quando coloca, então, 3 coisas, tá? Às vezes eu tenho uma, assim, fácil para responder, ou 2, né? E forçar 3, achei interessante eles colocarem o número. O que você fez para alcançá-los? Quem ajudou você a alcançá-los e como? Né? Dos 3 maiores desafios, liste os desafios enfrentados no ano passado. Quem ou o que ajudou você a superar os desafios? O que você aprendeu sobre si mesmo enquanto superava esses desafios? Perdão. Achei muito rico, né? Aconteceu algo durante o ano passado que ainda precisa ser perdoado, ações, palavras que fizeram mal,
ou que você está com raiva de si mesmo, escreva aqui, faça um bem a si mesmo e pratique o perdão. Aí tem um asterisco aqui, ó. Se você ainda não está pronto para perdoar, escreva aqui de qualquer forma. Isso pode fazer maravilhas. Tem alguns estudos de neuropsicologia, de psicologia sobre perdão que são bem interessantes, tá? A gente podia ter uma aula sobre isso, inclusive. Deixando partir. Há algo mais que você precisa dizer? Quais são as coisas que você precisa se libertar que possa começar no próximo ano? Então, assim, desenhe ou escreva aqui, analise cada uma delas e deixe-as partir. Então, esse fechamento de ano, né? E aí, o ano passado em 3 palavras. Fosse você fazendo agora, esse é o exercício, sabe? Eu queria que aqui, além de apresentar, vai fazendo esse exercício mentalmente, mas depois tenta escrever, sabe? 3 palavras para definir o ano que passou. O meu livro do ano passado, livro ou filme feito, né, contando a história do seu ano passado. Que título que você daria a esse livro desse ano? Adeus ao ano que acaba, né? Se você ainda precisa escrever alguma coisa, alguém que você gostaria de dar adeus, alguma questão pendente, de repente, né? Ela pega, eles pegam, né? Então, gostei muito dessa ferramenta, né, gente? Bem completinha, achei bem interessante. Pronto, o ano passado está completo, você concluiu a primeira parte. E aí lá, o ano à frente, 2025. Então, ouse sonhar alto. Como será o ano à sua frente? O que pode acontecer se tudo correr como esperado? Por que está ótimo? Escreva, desenhe, livre, né? Um desenho livre. E aí, o ano à sua frente, a gente repete aqueles pontos. Dê uma olhada nas áreas da sua vida e decida os objetivos para cada uma delas no próximo ano, né? Coloque os objetivos na página, esse é o primeiro passo na direção de realizá-los. E aí entra naquela, parece clichê, mas assim, para quem tá perdido, aquela questão do gado da Alice, né? Para quem tá perdido, qualquer caminho serve. E aí, quando a gente pega e expressa isso de uma maneira mais visual, é muito interessante, tá? Vida pessoal, carreira, estudos, amigos, descanso, hobbies, criatividade. Gente, é isso aqui, ó. Ó, eu acabei de ler um livro, li não, confesso que foi o audiobook, Sociedade do Cansaço. Eu vou fazer uma aula sobre isso, o quanto que nós precisamos aprender a descansar, tá? É um filósofo coreano, meu, incrível mesmo, tá? Fica a sugestão de leitura. Saúde física, saúde mental, hábitos que definem você, um amanhã melhor. O que você fará no próximo ano, né? Que vai deixar o mundo um pouco melhor do que você encontrou. O ano à frente, e aí, de novo, essa extração, né? De 3 pontos, né? 3 coisas que amei sobre mim, 3 coisas quais estou pronto para me livrar, 3 coisas qual eu quero alcançar, 3 coisas que serão meus pilares durante tempos difíceis, 3 coisas que vou me atrever a explorar. Isso aqui para flexibilidade cognitiva, excelente. 3 coisas que terei o poder de recusar. Ó, isso aqui, ó, para habilidade social, 3 coisas que terei o poder de recusar. É, a gente tem uma aula sobre treinamento de habilidade social bem interessante, não me lembro o número. Trios mágicos para o ano que começa. 3 coisas que usarei para tornar os ambientes mais agradáveis. 3 coisas que farei todas as manhãs. 3 coisas que usarei para me mimar, né? Qual o presente que eu me darei? 3 locais, né? Porque geralmente se eu não tenho uma coisa mais fixa sobre com que eu vou me presentear, eu acabo me presenteando com dopamina barata, iFood, coisa que não presta. Como eu vou me mimar? Como eu vou me congratular, né? 3 locais para que eu vou visitar, 3 maneiras de me conectar mais com as pessoas que eu amo. Com esses 3 presentes, vou recompensar meu sucesso. Então, o que eu vou me presentear quando eu conquistar? 6 frases sobre o meu próximo ano. Esse ano eu não procrastinarei mais para. Esse ano não vou extrair energia de. Esse ano eu serei mais corajoso quando. Esse ano eu direi sim quando. Meu conselho para mim mesmo esse ano. Esse será um ano especial para mim, porque, e aí você continua a frase, né? Minha palavra para o ano que começa, né?
Escolha uma palavra para simbolizar ou definir o ano à sua frente. Essa questão da palavra, gente, é muito interessante, viu? Não sei se quem já trabalhou com ensino, com educação básica, a gente sempre tem um tema do ano, né? Isso é bem interessante, uma palavra para nortear o ano. Mas confesso também que eu tinha uma palavra no passado, fiquei tentando lembrar aqui a minha palavra que ia ser do ano, acabei, não lembro a minha. Desejo secreto, solte sua mente. Qual o seu desejo secreto? Se contar não é segredo, né? Mas então, você acabou de planejar o seu ano. Tire uma foto e compartilhe conosco usando tal a hashtag. E olha só, eu acredito que tudo é possível esse ano. E aí tem a data e a sua assinatura. Eu adorei essa ferramenta, assim, para ser sincero. E aqui, fica aqui a de Ana Beatriz, obrigado por lembrar o nome. Ana Beatriz Barbosa Silva, essa mesmo. Bom, mas antes disso, tem uma outra coisa que eu queria sugerir aqui. Hum, Muito ligada à nossa aula, deixa eu ver aqui. A aula de metas é a 4, tá? Aula 4. E aí o que eu vou dizer aqui está muito ligado à nossa aula 61. E aí eu tô bem na dúvida. Eu acho que eu vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso, senão eu vou acabar falando. Aqui, compartilhar tela, Google Chrome. Aqui, compartilhar áudio também. Compartilhar som. Boa. Ah, Vixe, compartilhar. Bom, tomara. Aqui, vocês estão me ouvindo? Tá tudo tranquilo? Aqui, gente, eu vou. Você vê que não é de hoje, né? Aqui é um Em programa prática alguma coisa dessa lista. que eu Para falar participo. sobre esse assunto com a gente, para dar Falando dicas do que a gente sobre pode ano novo. fazer para Ó, realmente 2021. colocar em prática essas metas, eu convidei o Sérgio Júnior, ele que é psicólogo, e vai bater um papo com a gente. Então, vira e Sérgio, mexe seja tem bem-vindo. essas coisas, mas que eu queria falar para você, eu lembrei muito desse dia. Que eu queria falar, aqui, se vocês quiserem, eu vou anexar lá as dicas que eu dou para o ano novo de 2021. Mas o que eu queria compartilhar, gente, é um vídeo muito mais antigo. Vocês ouvem o vídeo? Para mim sumiu aqui o chat também. Vocês ouvem o vídeo? Dezembro Quando eu dou chegou e de play? repente você nem sabe onde você deixou sua lista do ano passado. Pois é, todo ano a gente pensa em fazer metas, estratégias, mas pouca gente fala do que fazer antes de fazer a lista. E hoje eu sou Sérgio Silva, eu quero te dar uma dica para você fazer antes da sua lista de ano novo. Roda a vinheta. Acho que esse vídeo é de 2020, 21, alguma coisa assim. Antes de começar a fazer sua lista, eu quero te propor um desafio já agora para esse mês, para dezembro. Esse desafio não foi eu que inventei, tirei uma ideia até do YouTube de outras pessoas que têm feito, que é o Dezembro do Destralhe. Pelo nome já diz, você já percebeu que é um mês que você pode tirar para limpar a sua casa e tirar as coisas da gaveta, tirar as coisas do seu armário, aquele tipo de coisa que você nem sabe se vai usar. A regra é básica. Se você está sem usar esse ano ou já há uns 6 meses, quer dizer que na verdade você não precisa tanto assim dessas coisas. Isso se aplica a roupas, a objetos, acessórios, a equipamentos eletrônicos. Se você conseguir retirar essa quantidade de coisas, você vai ter uma fluidez muito melhor na sua rotina do dia a dia. Oh, mas Sérgio, por que isso acontece? Ah, mas Sérgio, por que isso acontece? Acontece porque esse é um fluxo natural. Se você tem muitas coisas, você tem mais dificuldade para arrumar essas coisas. Se a sua casa vive bagunçada, tá na hora de você repensar a quantidade de itens que você tem na sua casa. Se a sua gaveta vive desorganizada, é porque a sua gaveta tem coisas demais lá dentro. Se o seu armário tá difícil de organizar, a regra é a mesma. Se você conseguir destralhar as coisas, você já vai estar mais livre para iniciar o ano que vem já de cabeça limpa e já com objetivos cumpridos. Sérgio, você fez isso? Sério, você fez isso? Sério, você fez isso? Já fiz isso também aqui em casa, a gente até reservou. Nós vamos inclusive trocar de casa, nós vamos para um apartamento menor justamente para ter menos coisas. Mas é o seguinte, psicologicamente falando,
Algumas pessoas têm dito na internet que quando você tem menos roupas, você gasta menos energia com aquilo. Olha, eu não encontrei embasamento técnico científico para dizer que nós temos um número limitado de escolhas para tomar. Só que de contrapartida nós temos um número limitado de tempo. Isso sim nós temos limitado. Então o tempo que você gasta para escolher uma roupa, para vestir uma roupa que na verdade já não te serve mais, que já nem deveria estar no seu armário, ou o tempo que você gasta organizando coisas que você não usa mais, realmente esse tempo é o que vai sobrar para você. E esse tempo sobrando, você vai poder realmente investir em coisas que você gosta mais. E coisas que você quer fazer e às vezes não tem tempo para fazer. Então essa realmente é a minha dica. Você pode, por exemplo, juntar em casal, se você é casado, se você mora junto, cria ali uma dinâmica saudável, até com seus filhos. Vamos limpar ali os brinquedos que não usa. Esvazie o máximo a sua casa de coisas, que você vai perceber o quanto que você vai se sentir mais leve e mais tranquilo para fazer isso. E na próxima vez que você for comprar, realmente se pergunte se você realmente quer ou precisa daquele item. É muito comum a gente ir para shopping e outros lugares comprar algo simplesmente porque está na promoção. E aí acaba lá com aquela roupa que nem veste direito, você acaba indo se vestir, você acaba tendo que pôr ela, nem gosta de tanto daquela roupa, mas acaba tendo que vestir aquela roupa que você nem gostou tanto, sendo que você pode muito bem ter menos roupas de qualidade melhor, e aí todos os dias você vai se vestir com a sua roupa favorita. Já pensou? Pense um pouco sobre isso. Eu tenho conhecido pessoas que têm vivenciado o dezembro do Destrale, que têm vivenciado essa experiência de viver com menos, de ter menos coisas, e a maioria dos relatos que eu encontro são de experiências muito positivas. E aí você fica, não, mas eu vou ter que abrir mão das coisas que... Não é que você está abrindo mão, são coisas que na verdade você não precisaria ter. Você deveria ficar bravo na hora que você comprou, não agora que você está se livrando. E a ideia é justamente essa. Existe até uma metáfora de um livro americano que iniciou, né, os minimalistas, é um pessoal americano que fala muito sobre isso, que é como se as nossas escolhas na nossa vida fossem como se fossem frutas. E imagine morangos e melancias. Cada vez que você pega um morango, você está ocupando a sua mão e fica mais difícil de pegar melancias, por exemplo. Essa metáfora faz muito sentido, porque quando você investe tempo em projetos que você pouco se importa, ou quando você investe tempo com pessoas que não vale a pena, investe recurso e dinheiro com coisas que na verdade você não precisa, na verdade você está deixando de experimentar as coisas que você realmente quer. Aquela sua blusinha, sabe? Eu vi um dado recentemente que a média brasileira é de 12 sapatos por mulher. Veja, o dado é da Associação de Comércio. 12 sapatos, a média, viu? Isso quer dizer que pessoas de outras regiões possam comprar menos e pessoas de outras regiões compram mais. A média brasileira de sapatos por mulher é de 12 sapatos por ano. Então imagina, a média brasileira é de 12 sapatos por ano. Então, quem que você conhece que tem 12 pés? Só de sapatos já existe muita coisa sobrando. Vai lá pro seu guarda-roupa agora. Durante eu tô falando aqui, imagino que você já tenha pensado já em algumas coisas. Libera isso, doe para quem vai usar, ou faça ali já um bazar, levante uma grana extra, que você vai se sentir mais livre, mais leve. E quando for comprar, volto a dizer, compre coisas conscientemente. E aí você vai ter coisas que realmente você gosta e, consequentemente, menos coisa, porque aquele pouco já vai suprir aquilo que você precisa e aquilo que você quer. Tá joia? Eu sou Sérgio Silva, vou ficando por aqui, vou deixando mais essa dica. Ativa o seu dezembro de Destrale. Curta já o canal, porque 2020 está chegando. Nós vamos ter muito mais esses momentos, tá cheio de coisa. 2020 chegando. Então, esse vídeo é de 2019. Então, gente, aqui é uma dica pessoal mesmo, uma cultura que eu tenho trazido, né? De pega dezembro, limpa, limpa. Aproveita essa questão de Natal e tudo, presenteia com as coisas que você não usa,
E depois você me fala, geralmente, quanto mais. Imagina as suas coisas como se fosse uma mochila que você tem que carregar, né? E eu, não, eu queria deixar só terminar com aquela frase. Isso já é uma coisa minha, tá, gente? Que chegaram pro mestre lá, alguma coisa assim, falou assim, que sabe aqueles budistas não, aqueles monges, quer dizer, que falam assim, aí perguntaram assim, mas olha, é, como que você, né, tem tão poucas coisas? Aí ele falou assim para a pessoa que tinha viajado, acho que ele falou assim, olha, você tá aí, você viajou até aqui, você só tá com uma mochila. Aí ele falou assim, tá, mas eu tô aqui só de passagem. E aí o mestre lá, o monge, falou assim, eu também, só estou de passagem. Então, assim, a gente vai juntando tanta coisa. Se uma casa americana média, se todas as casas fossem do tamanho de uma casa americana média, a gente ia precisar de 3,5 planetas, sabe? E aí a gente vai encontrando casas maiores para caber as coisas que a gente tem limpa, que você vai se sentir mais organizado e mais tranquilo. E talvez essa seja uma boa meta aí para antes mesmo das metas de ano novo. Queria deixar aqui essa dica, essa sugestão. Gente, muito bom estar com vocês aqui. Sei que não é para todo mundo. Tem meio terapia, meio dicas pessoais e meio aqui ferramentas para a gente lidar, né? Mas eu gosto muito dessas quintas que tem se tornado meio que essa troca aí do que tem vivenciado, né? Cartas a um terapeuta. Eu acho que eu tô. Sabe aquele livro do Condado? Cartas a um jovem terapeuta? Acho que talvez essa quinta seja assim: cartas a um terapeuta, a um psicólogo. Bom que você está aqui. A gente se vê na próxima aula.